Listeners who didn't wish to hear about such things should turn off their radios. Cara, fazer parte de uma torcida organizada, principalmente uma tão grande como a PJB, que é uma das fundadoras do BPA, aliás, a fundadora do BPA, do Dorico Alto, cara, como se fosse uma coisa que faz de geração em geração. Porque, no caso, minha família toda, graças a Deus, sempre foi botafoguense, sempre tive muito contato com a arquibancada, só que, assim, muita gente acha que, em teoria, torcida organizada é um negócio mais difícil, mas não. Você conhecendo, você vendo presencialmente como funciona, você se apaixona mais ainda. Cara, pra mim, especificamente, eu sempre gostei muito do universo de torcida organizada, de montar festa. E um outro lado da minha vida é que eu sou muito ligado com a música, com o samba, com os instrumentos de percussão. Então, tem um lugar muito específico pra mim, que é onde eu consigo juntar essas duas coisas, né, e, enfim, me expressar através da música, só que dessa forma, em um ambiente de torcida organizada, que eu sempre fui apaixonado também. Cara, fazer parte de uma torcida organizada é você se enquadrar em alguma sociedade, né, tipo, é o nosso refúgio, né, a gente tem problemas na vida pessoal, trabalho, família, então a gente acaba vindo para a torcida organizada para extravasar um pouco esse sentimento de revolta, até mesmo com o governo, com as coisas. Então aqui é onde a gente pode extravasar, chegar dentro do estádio, poder cantar, gritar e não ser julgado, entre aspas. Então para mim é mais esse poder ter duas vidas, entendeu? Duas vidas. Eu tenho uma vida normal e uma vida para dia de jogo de torcida organizada. Cara, a Yang faz parte da minha vida, né? Porque eu cheguei aqui por influência da minha mãe, entendeu? Minha mãe já fazia parte, então aquilo ali, na minha infância toda, foi toda dentro do Maracanã. Maneiro. Entendeu? Não tive aquela infância de sair com o coleguinha pro shopping, essas coisas, não. Era Maracanã, Laranjeiras, sede, então minha infância basicamente foi toda essa. E minha vida até hoje tá toda atrelada a Yang Flu e Fluminense. Muita gente realmente associa torcida organizada com briga, com morte, porque infelizmente é o que a mídia também traz. Isso é certo. Não que, assim, ninguém é santo, não que ninguém faça isso, só que, assim, muita gente, realmente muitas torcidas organizadas fazem a questão de muitas ações sociais. Por exemplo, semana passada, a gente teve uma ação social incrível para as mulheres. Foi uma aula de defesa pessoal para as mulheres. Assim, isso é importante pra caramba, principalmente para mulheres. Tivemos em abril, no caso, a ação de Páscoa. Uma ação social que a gente fez aqui, contou com muita distribuição de alimentos. Teve também, semana retrasada, uma feijoada do nosso candidato a vereador. E essas ações sociais mudam muita coisa. A gente arrecada muita comida, muito mantimento aqui para quem precisa, principalmente regiões que assim, sofrem com alagamento, esse tipo de coisa, entendeu?
Então, realmente, torcida organizada não é só briga, não é só morte. Tem um fora, assim, que infelizmente a mídia não traz, entendeu? Cara, eu acho que ela tem uma parte de verdade, né? A gente não pode ignorar que a violência existe, mas eu não acho que ela é exclusiva da torcida organizada, né? Eu acho que ela vem de uma cultura que é da nossa sociedade e na torcida organizada, enfim, algumas pessoas se acham no direito de usar isso como um pretexto para cometer essa violência, mas é como em qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente que você frequentar, vão ter pessoas violentas, vão ter pessoas que não são violentas. Eu acho que não dá para você olhar para um torcedor organizado e de cara taxar ele e colocar ele numa caixinha, né? Aqui tem diversas pessoas de diversas crenças, de diversos lugares. Então, é um ambiente diverso demais para você associar só a uma coisa, entendeu? Cara, então o que acontece? Essa parte da violência, ela vem através da nossa sociedade, entendeu? Porque não é só no futebol que tem violência. Tem violência em todos os ambientes possíveis, entendeu? E o futebol é mais uma vítima disso, Sim. entendeu? Então, o que a gente tenta fazer hoje é conscientizar o público jovem que está chegando na torcida, porque é outro momento. Teve a fase das brigas lá atrás e tal, isso aí a gente não tem como negar porque faz parte da história. Mas hoje não tem mais espaço para isso, entendeu? A gente está tentando zerar esse capítulo que hoje não faz mais parte do mundo atual. Essa visão é muito mais pela mídia, né? Então, tipo assim, tudo que é negativamente gera like, gera mais engajamento. Então, a gente sempre brinca que as ações sociais que a torcida faz, ninguém divulga. Mas uma briga, algum problema que a torcida teve, é divulgado o mês todo. Então a gente entende que a sociedade assim, é preconceituosa. Mas não vê o bem que a gente faz. Esse trabalho que a gente faz no dia a dia, a ação social, eu tenho um projeto social montando aqui em cima, uma academia, um espaço para luta. A gente gera empregos, entendeu? A gente trabalha dia de jogo, a semana toda vai fazer uma festa para quem venha para o jogo poder se divertir melhor. Então, a gente entende que é preconceituoso, a gente é marginalizado, a verdade é essa. Ainda mais sendo carioca, sendo Vasco, tudo pra gente piora, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que é o batizado na caravana. Isso aí é um ritual de só quem tá na torcida, só quem vive a torcida, passa por aquilo ali, entendeu? Entende, entendeu? Tem até um aqui. Aí! Chega aí! Aí. Esse aqui foi nosso último batizado. Ele é o ritual que a torcida faz. Como é que foi essa experiência aí? Explica um pouco pra ele. A experiência foi assim mesmo, cara. A gente leva uma massagenzinha, mas nada. Vamos acessar, uma massagenzinha. Tá vivo, tá aí de novo, né? Tô bem, tô de novo. Pronto, que é o próximo agora. Preparado pra agora. Agora eu bati no jogo. Tamo junto. Aí, cara, é isso aí. Mas vivendo cada momento, entendeu? E vale muito a pena, cara. A experiência, pra quem sabe viver da forma certa, vale muito a pena. Cara, eu acho que a Urubuzada, em específico, ela me apaixonou muito, porque ela é uma torcida que ela tá sempre inovando e muito focada nessa parte de festas, né? De montar mosaico, 3D, bandeirão, enfim, conseguir levar o nosso amor pelos nossos ídolos até eles. E também a parte da gente focar muito em outros esportes, né? A gente torce pelo Flamengo, a gente não torce pelo futebol do Flamengo, a gente torce pelo Flamengo. E eu acho que toda essa parte de construção, festas e a ideologia da torcida eu acho muito bonito. Cara, é o dedo pro alto, né? Ele é DPA, né? Que é a nossa marca registrada. É o F, né? E o Iron Maiden são esses nossos símbolos que onde você vê, você identifica como sendo força jovem, né? Na arquibancada a gente também tenta passar essa cultura pro torcedor que vem às vezes, entendeu? Mas é mais isso. Dia de festa a gente escolhe alguns jogos de grande apelo para poder fazer uma festa, um mosaico, um 3D, um balão. A minha gestão sempre tenta
fazer algumas festas, entendeu? Porque eu acho que atrai mais o povão, o torcedor normal, e tira um pouco esse estigma de briga, né? Então, eu gosto muito de festa. Essa questão das torcidas em geral estarem mudando vem muito por conta das restrições, principalmente do Ministério Público, as polícias, por exemplo, o BEP, as polícias em geral dos estádios e até fora também, tem tido realmente muita restrição conforme a torcida. Por exemplo, tem torcida que infelizmente vai ficar punida por muito tempo por um negócio que infelizmente poderia ser por CPF. Mas não, infelizmente, acaba sujando o CNPJ da torcida. Isso daí vem sendo pedido há muitos e muitos anos. Eu digo que eu sou novo na torcida e isso daí eu tô pegando em tese essa parte agora. Só que essa evolução é bom, principalmente para a molecada mais nova, porque isso daí ajuda a trazer mais gente para as torcidas, ajuda a trazer a gente mais para o estádio e não afastar, como infelizmente era antigamente. Entendeu? Sim. Mas eu acho que no futuro, eu acredito que bem próximo, as torcidas estão se adequando a um padrão que, tipo assim, a gente não acaba sendo tão prejudicado. E as torcidas, graças a Deus, estão indo muito bem. Eu não falo nem só da minha, mas em todas no geral. Entendeu? Cara, eu acho que faz total sentido, entendeu? Não a modernização das arenas que acabaram com o Maracanã, entendeu? Mas a mudança ela é constante, todo dia existe uma mudança ali e a gente tem que se adequar, entendeu? Chegou esse momento nas torcidas organizadas, entendeu? Praticamente as 4 torcidas do Rio ficaram mais de 10 anos longe das arquibancadas. Por ter esse pensamento arcaico não, vamos tampar sair na mão na rua, entendeu? E hoje não tem espaço mais para isso. Então, a mudança vem acontecendo e vem acontecendo para coisas melhores, entendeu? Cara, eu acho que elas já mudaram, né? E eu acho que quem é mais resistente a certas mudanças está entrando em conflito com algo que é inevitável, né? A sociedade, no geral, está sempre mudando, né? Eu acho que tem algumas coisas assim que são válidas a gente lutar para manter, como o acesso ao estádio ser algo mais popular, né? A gente sabe que a elitização dos estádios é um problema que a gente vem passando há muito tempo, né? Com ingressos caros, para você se alimentar, para você beber alguma coisa lá dentro é muito caro. Eu acho que isso é uma coisa que é válida a gente resistir. Mas tem outras coisas como a arquibancada ser um espaço mais acessível para todo tipo de gente. Eu acho que é algo que, se você lutar contra, você está nadando contra uma coisa que é positiva e que é inevitável, né? Então, acho que sim, ela já mudou e está mudando, e eu acho que vai continuar mudando. Acho que cabe a nós a se adaptar. A gente faz, né? A gente assinou um novo TAC para a nossa volta, ficamos 2 anos punidos. A gente colabora com o MP, colabora com o BEP, a gente faz tudo certo para não ter nenhum problema. A gente tem uma boa relação hoje com o Vasco. O Vasco também assinou o TAC nosso também, dando um aval que a gente tinha mudado de conduta, né? Então o mundo mudou também, eu falo isso bastante com a minha galera. O mundo mudou, não dá para você ficar nos anos 90, 2000, que era briga. Então eu tento muito andar na linha conforme as autoridades querem, mas tipo assim, não depende só de mim. Tem a outra torcida rival, tem os problemas a caso, tem pessoas que a gente não tem o controle, que aparecem só num dia do jogo para criar problema. Então a gente brigou bastante para ser o CPF, você ser identificado, não punir a torcida, porque a torcida não briga, a bandeira não briga, a faixa não briga, entendeu? Então eu acho injusto você tirar isso do jogo e deixar o cara infrator com a vida normal. Então quem responde sou eu e a minha diretoria, mas o cara que vem só um domingo para um clássico, faz a besteira, volta para casa na segunda como se nada tivesse acontecido. E a coisa mais fácil hoje em dia é você identificar, né? Câmeras, cadastros, isso tudo a gente colabora com as autoridades, mas a gente ainda enxerga uma falta de vontade de querer punir realmente quem traz o problema, entendeu? É mais fácil você punir a instituição toda do que você investigar, entendeu? Mas a nossa parte a gente sempre faz, entendeu? E se
Seguindo nessa linha, até pra gente poder fazer a imagem depois, qual é a relação de vocês hoje com o Estado, com a polícia? Cara, a gente tem uma relação boa. A gente tem então, uma relação muito boa com a Polícia Militar, entendeu? Que é o nosso, praticamente é o nosso porta-voz com o Estado, entendeu? Porque é a Polícia Militar que faz o relatório da torcida e manda pro Estado, entendeu? Então a gente tem um relacionamento muito bom. Todo o clássico, antes do clássico ali na sexta-feira, tem uma reunião envolvendo a torcida adversária nossa com o policiamento para evitar ao máximo o confronto. Parceira, e você? Então, muitas torcidas, principalmente as do DPA, que no caso é a maior união de torcidas do Brasil. E a TJBL é a fundadora do DPA. Assim, a gente tem, graças a Deus, em todos os estados que a gente passa, basicamente, temos uma união. Por exemplo, lá no Pará, a gente realmente tem essa união com as torcidas do Paysandu. As torcidas do Remo, que são ao contrário, tem uma divisão meio que estranha. Por quê? Só para você ter mais ou menos uma noção. Tem umas torcidas organizadas do Remo, que são aliadas das torcidas do Fluminense, e tem outras que são das torcidas do Flamengo. Então, meio que uma confusão. Só que, graças a Deus, as torcidas do Botafogo são todas aliadas das torcidas do Paysandu. Por exemplo, Fúria, TJB, Loucos, Boboró, todas, graças a Deus, são aliadas das torcidas do Paysandu. Legal. Por isso, tipo assim, os jogos como hoje, a gente tem as bandeiras do Paysandu por aqui. Caso a gente consiga, a gente leva para dentro do estádio. Por exemplo, semana retrasada ou foi na outra. Tem o Botafogo e Curitiba. Botafogo e Curitiba, todas as torcidas. Fizemos uma festa incrível aqui. Decepcionamos eles. A mesma coisa vai ser feita lá quando a gente for. Tem outras também, por exemplo. Tem algumas Botafogo, alguma hoje no caso, que é a TJB e a Força Jovem do Vasco. Tem, por exemplo, Fúria com a Gaviões. Tem algumas uniões, como, por exemplo... Caraca, agora eu tenho branco. Caraca, tenho algumas reuniões, por exemplo, algumas de Botafogo, com as de Palmeiras. Tem um complexo de reuniões que facilita muito viagens, caravana assim. Isso daí é essencial, principalmente para a rapaziada mais nova, que vai, por exemplo, passa por batizado, passa por aquela primeira experiência fora do Rio. Então, no quesito de festa, claro que contra eles a gente sempre procura fazer uma festa. Hoje não vai ser diferente. Vamos estar estreando a bandeira do Danilo, que está sendo muito falada aí nos últimos dias aí na internet, que é por conta da homenagem que a gente prestou para ele. E hoje é festa, tem mosaico no Maracanã, entendeu? Tem 3D no Maracanã. Hoje é festa, uma festa bacana pro Flamengo pra gente sair com essa vitória. Então, na verdade, a gente sempre faz uma... A gente sempre tenta homenagear não só os títulos, como os ídolos, né? Então, a primeira nossa homenagem ao título foi lá em Lima ainda. A gente tinha feito uma camisa, a gente levou pra lá, depois a gente lançou, depois a gente fez mais duas, né? A gente fez a da taça, lembrando os quatro, a gente fez uma outra da taça de regata e a do Danilo. Lógico, do Danilo, 1-0, Flamengo tetracampeão, não tinha como não falar dele, né? Então, a gente aproveitou a situação para homenagear, acho que o jogador que entrou na galeria de ídolos, né? E acho que defensor, cara. Esse defensor marcando um gol, falar de Libertadores. Tá maluco, esquece. É muita loucura. Mas a gente gosta. Aqui na Urubuzada, a gente está marcado por homenagear os jogadores que fazem história no Flamengo. Mais alguma aí? Acho que é isso. Vamos liberar o homem também, pô. Tamo junto. Não, tamo junto. Valeu. Valeu. É nóis, é nóis. Valeu. Aperta ali também, só pra... E aí?